Alguma vez, ao ler um texto muito antigo, deu aquela sensação de que alguma coisa se perdeu no caminho? Pois é, a Bíblia é exatamente assim. Um conjunto de livros escritos há milhares de anos em mundos que eram, olha, completamente diferentes do nosso. Então, como é que a gente pode ter certeza do que ela realmente queria dizer? É para isso que existe a hermenêutica, que é basicamente um kit de ferramentas para a gente conseguir decifrar o significado original. Vamos dar uma olhada nisso? Para começar, vamos pensar numa coisa que acontece o tempo todo. A gente manda uma mensagem, às vezes uma piada boba, e a pessoa do outro lado entende tudo errado, de um jeito completamente diferente. Agora, imagine essa mesma mensagem sendo lida daqui a 2000 anos. A chance de darem um sentido totalmente novo para ela é gigantesca, né? Vamos fazer um pequeno experimento mental. Pensa só, uma carta sua é achada daqui a 2000 anos. 3 super especialistas a traduzem, mas cada um chega a uma conclusão totalmente diferente sobre o que ela significa. E aí, quem é que está com a razão? Será que o único significado que vale é o original, aquele que estava na sua cabeça? Ou será que um texto pode ganhar novos significados com o tempo? Essa, no fundo, é a pergunta central por trás de qualquer interpretação. E essa pergunta nos joga bem no meio do campo de batalha da hermenêutica. A briga basicamente entre duas visões. De um lado tem a galera que diz, olha, só existe um significado válido, que é o que o autor quis dizer, e ponto final. Do outro lado, tem quem defenda que o significado é, na verdade, construído pelo leitor. O problema dessa segunda visão é bem claro, né? Se um texto significa simplesmente o que ele significa para mim, então qualquer interpretação vira válida, vira uma bagunça. Ok, agora vamos pegar esse dilema e aplicar diretamente à Bíblia. A necessidade de ter um método, um jeito formal de interpretar, que é a hermenêutica, surge justamente porque existem umas barreiras gigantescas entre o nosso mundo e o mundo bíblico. Ou seja, não dá para simplesmente abrir o texto e ler como se fosse um e-mail que a gente recebeu ontem. A compreensão não é assim automática. E o motivo disso são 4 grandes lacunas. Pensa nelas como verdadeiros abismos que nos separam da mensagem como ela foi pensada originalmente. Pensa só. Primeiro, a distância no tempo. Milhares de anos. Depois, as diferenças culturais, costumes, valores, o jeito de viver, era tudo diferente. Some a isso a barreira do idioma. A Bíblia não foi escrita em português, né? E cada língua tem suas próprias manhas, suas próprias expressões. E por fim, a visão de mundo deles, a filosofia de vida, era completamente outra. Juntas, essas 4 lacunas transformam o que parece uma simples leitura num desafio enorme de interpretação. Tem uma analogia ótima para isso, do sociólogo Harold Garfinkel. Ele dizia que cada um de nós está dentro do seu próprio aquário. É como se a gente fosse um peixinho tentando entender um outro peixe que está num outro aquário totalmente diferente. A gente vê o mundo através das lentes da nossa própria cultura, do nosso aquário. Tentar ler a Bíblia ignorando as diferenças entre os 2 aquários é a receita certa para entender tudo errado. Então, como é que se constrói uma ponte para atravessar essas lacunas todas? A resposta é a hermenêutica. Ela é o nosso kit de ferramentas, sabe? Projetado especificamente para essa tarefa de ligar esses 2 mundos. A hermenêutica é definida como a ciência e a arte da interpretação. Ciência porque ela tem regras, tem um sistema, um passo a passo, mas ela também é uma arte, porque a comunicação humana não é matemática, ela é flexível. Aplicar as regras de um jeito duro, mecânico, pode acabar distorcendo o sentido. É preciso ter habilidade, sensibilidade para usar essas ferramentas do jeito certo. E aqui a gente consegue ver direitinho onde a hermenêutica se encaixa no estudo da Bíblia. É como se fosse uma linha de montagem. Primeiro se decide quais livros fazem parte do que a gente chama de Bíblia. Depois, os especialistas tentam recuperar o texto mais próximo do original possível. Em seguida, eles analisam todo o contexto histórico da época. E só então, depois de tudo isso, a hermenêutica entra em cena para, de fato, interpretar o significado. E o resultado dessa interpretação é o que alimenta a teologia. Ou seja, ela tem um papel central nisso tudo. Mas é aqui que as coisas começam a ficar, digamos, mais complicadas. Mesmo usando o mesmo kit de ferramentas, os estudiosos chegam a conclusões totalmente diferentes uns dos outros. Ué, mas por quê? O motivo está nos pressupostos, nas ideias iniciais que cada intérprete tem sobre o que é a Bíblia. O debate mais fundamental de todos é aquele que está na raiz de tudo. Gira em torno de uma única pergunta: qual é a natureza da Bíblia? A resposta que cada um dá para isso muda completamente o objetivo de todo o processo de interpretação. De um jeito bem simplificado, a gente pode pensar em 3 grandes escolas de pensamento. A visão liberal enxerga a Bíblia como uma obra literária incrível.
inspirada tipo Shakespeare, sabe? Refletindo ideias humanas antigas sobre o divino. Já a visão neo-ortodoxa acredita que o texto não é a palavra de Deus, mas ele se torna a palavra de Deus no encontro pessoal, existencial do leitor com ele. E por fim, a visão ortodoxa afirma que o próprio texto é soprado por Deus, ou seja, ele é um depósito objetivo da verdade divina que precisa ser descoberta. Cada ponto de partida desses leva a um destino interpretativo completamente diferente. O segundo grande debate é sobre a autoria. Se a gente parte do princípio que a Bíblia foi escrita por autores humanos e também por uma inspiração divina, qual significado a gente está buscando? Aquele que o autor humano tinha na cabeça na hora de escrever, ou um significado maior, mais profundo, que talvez nem ele mesmo tenha entendido completamente? Isso nos leva a um conceito com o nome em latim, sensus plenior, que significa, literalmente, sentido mais pleno. É a ideia de que uma passagem pode ter um significado muito mais profundo, pretendido pela autoria divina, que vai além daquilo que o escritor humano tinha consciência na época. Pensa, por exemplo, nos profetas do Antigo Testamento, que talvez não entendessem a dimensão completa do que eles mesmos estavam profetizando. E, finalmente, o terceiro grande debate, quando é que a gente interpreta algo ao pé da letra, de forma figurada ou como um símbolo. Usando o exemplo da palavra coroa. Dependendo do contexto, ela pode ser só um objeto, uma coroa mesmo, ou pode ser uma gíria figurada, ou pode ser um símbolo superpoderoso. O critério para decidir isso não é o que a gente acha. A chave, de novo, é tentar descobrir o que o autor queria comunicar dentro daquele contexto específico dele. Bom, então, qual é a grande lição disso tudo? É que interpretar um texto como a Bíblia não é um ato isolado que a gente faz e pronto. É uma conversa complexa, que exige que a gente esteja consciente de tudo isso e que, na verdade, nunca termina. Recapitulando os pontos mais importantes, então. Primeiro, interpretação exige esforço, não é automática. Segundo, aquelas lacunas que a gente falou são obstáculos reais e precisam ser levados a sério. Terceiro, as ideias que o intérprete já tem na cabeça antes de começar são super importantes e vão moldar o resultado. E por último, o objetivo final é entender a intenção do autor e não impor o nosso próprio significado ao que está escrito. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta final para reflexão. Se, no fim das contas, todos nós estamos interpretando a partir do nosso próprio aquário cultural e histórico, o que isso significa para qualquer tentativa de afirmar uma verdade única e absoluta? É uma questão que continua alimentando o debate e que torna o estudo da hermenêutica algo tão vital e fascinante.